duas pessoas com a mesma condição de saúde, elas vão ter enfrentamentos diferentes a partir do que elas têm de rede de apoio, das suas origens. Você é o doente do rolê. Está falando sobre acesso. Então, quem seriam essas pessoas que têm uma dificuldade em acesso ou que estão sofrendo esse estresse crônico social, né? A gente fala de autocuidado. Como que você autocuida se você não consegue nem existir? Hoje nós vamos mergulhar num diálogo aberto sobre como as doenças crônicas impactam mais populações vulneráveis do que populações ditas normais. Então hoje aqui a gente vai falar mais sério, a gente vai conversar sobre complicações, sobre o tratamento em populações vulneráveis. Logo mais no Glicast. Se alguém perguntar por mim e diz que eu tô por aqui, eu tô no Glicast, o podcast da Glic. E hoje a gente vai falar sobre populações vulneráveis e condições crônicas. E eu tô aqui com duas pessoas especialistas no tema. Eu sempre começo pelo paciente, desculpe hoje, apesar de ser uma dama. Tom Bueno, apresente-se como se precisasse. Eu adorei essa abertura. Se alguém me perguntar, diga que eu tô no Glicast, é isso? Então tô aqui, gente. Pois é, eu sou o Tom Bueno, tenho 40 anos, eu quase falei 39, que eu esqueci que eu já fiz 40, convivo com diabetes tipo 1, sou um homem gay. E a gente vai falar muita coisa sobre esse assunto relacionado também a essa comunidade LGBTQIAPN+. Rebeca. Eu sou Rebeca, sou médica de família e comunidade, sou especializada em medicina de família e comunidade aqui por São Bernardo do Campo. Sou carioca de origem, acho importante falar das origens se a gente está falando dessas questões, né, de vulnerabilidades. E também sou pós-graduada em medicina paliativa. E também sou membro do coletivo Negrex, que é um coletivo de estudantes e médicas, né, negros. Que legal, prazer em te conhecer. Rebeca, eu queria começar com uma pergunta. Por que e como as condições crônicas afetam mais populações vulneráveis do que outras populações? A primeira coisa que a gente deve pensar é que se a gente está falando de vulnerabilidade, a gente está falando de estresse, né, basicamente. Então, a gente entende que se a gente for fazer uma interpretação mais coerente assim, do que são doenças, a gente vai falar que elas são até determinadas socialmente. Então, duas pessoas com a mesma condição de saúde, elas vão ter enfrentamentos diferentes a partir do que elas têm de rede de apoio, das suas origens, inclusive pensando, né, raça, gênero, sexualidade. E a gente entende que uma das principais palavras nesse aspecto é acesso. Então, tanto a gente acaba tendo, pelo estresse crônico de ser vulnerabilizado, uma questão de ter um adoecimento mais precoce, quanto a gente também tem dificuldade, uma vez que está adoecido, a fornecer acesso às questões que a gente precisaria, né? Então, tanto antes da gente ter, né, a doença crônica, né, quanto após ter um diagnóstico, a gente tem dificuldades bem importantes quando a gente fala dessa questão social. Então, me conta um pouquinho da sua experiência de vida como homem gay, qual a diferença, o que isso impacta no seu tratamento? Demorou algum tempo para eu poder fazer essa relação entre uma doença crônica como diabetes com a questão da minha orientação sexual, né, minha condição sexual. Eu recebi o diagnóstico de diabetes num momento da minha vida que eu vivia esse estresse crônico, né? Por quê? Porque primeiro que eu estava iniciando minha carreira, era um sonho trabalhar com jornalismo, trabalhar em emissoras de TV, só que ao mesmo tempo eu tinha muito medo em relação à sexualidade, porque eu comecei a perceber que eu gostava e me interessava por pessoas do mesmo sexo. E eu tinha muito medo. E nesse período eu nem dormia direito. Eu acordava a noite toda, primeiro que eu ficava com medo que meus pais descobrissem. Eu pensava no que podia acontecer em relação aos meus sonhos. Eu não vou conseguir apresentar um jornal, porque se alguém descobrir que eu sou gay, eu não posso deixar isso transparecer, eu não posso falar sobre isso. E aí você começa a ter hábitos também, né? Porque aí você começa levar a sua vida para um outro lado, né? Aí você vai, o quê? Você vai se abastecer de coisas que te dão prazer. O que me dava prazer, na verdade, era ficar na internet, na época era discada, não dormia, eu não fazia atividade física. Eu acho que tudo isso foi somando. Em algum momento eu comecei a emagrecer muito,
perdi 13 quilos, eu não enxergava mais, eu trabalhava em uma emissora de TV, eu apresentava, eu olhava para a câmera, eu não conseguia ler o que estava no TP, né, o que eu tinha que falar. E aí eu comecei a decorar. Um cansaço extremo, uma vontade enorme de comer cada vez mais, parecia que eu comia e nunca passava fome. Ia ao banheiro várias vezes, tomava muita água e eu não sabia o que era diabetes. E aí veio o diagnóstico. E aí, quando veio o diagnóstico, eu achei que fosse uma sentença de morte. Aí veio mais um baque também, né? E aí, a questão da sexualidade ficou até de lado, por quê? Na hora que você recebe um diagnóstico desse, você leva um susto, você fala, peraí, o que eu tenho que fazer? Quanto tempo eu tenho de vida? Aí você precisa assimilar, aceitar, você passa por um processo que também é estressante, né? E quando a gente fala do diabetes em si, o estresse faz aumentar a glicose também no sangue, então parecia que era um efeito dominó, uma coisa puxava a outra, a gente não tinha acesso à informação, mesmo eu sendo jornalista, a gente não tinha internet, não tinha outras pessoas para poder conversar e falar sobre o tema. E aí, só que a vida, ela vai seguindo o seu curso natural e chega uma hora que você fala assim, peraí, então, mas eu sou um homem gay, como que eu vou fazer com isso? E aí você não consegue existir diante de vários problemas da sua vida, você não é quem você é. E aí, como que você fala de autocuidado quando você tem uma doença crônica? E aí que começou a virar um grande problema, porque eu descobri que eu tinha diabetes, aí depois eu era um homem gay que não conseguia falar sobre o assunto e não me declarar dessa forma, porque eu sou uma pessoa muito transparente, assim, eu não consigo esconder. E isso me fazia muito mal, eu me sentia sufocado. Então, uma coisa foi levando a outra, eu demorei quase 5 anos para poder entender tudo isso. Entendi. E, Rebeca, nesse estresse, por exemplo, dessa decisão de conto, não conto, meus pais não podem saber nesse momento, isso pode influenciar no desenvolvimento de uma doença crônica? Esse estresse pode trazer essa doença crônica ou pode antecipar uma doença crônica? A gente entende, quando a gente está falando de doenças crônicas, a gente está falando sempre de uma questão muito complexa, né? Complexa, inclusive, nesse sentido de causa-origem, né? Igual uma amidalite, que a gente sabe que foi a bactéria, foi lá, enfim. Embora, às vezes, eu até fale que, mesmo na amidalite, tem outras coisas no entorno, né? Assim, você tá naquele período mais estressante da vida, por que a imunidade baixou, né? Como é que aumenta a tal da imunidade? Então, o estresse também está ali, às vezes, na aguda? Também. Mas na crônica, certamente, ele está auxiliando nesse papel. Então, a gente fala que vão ter fatores ambientais, vão ter fatores genéticos também. Então, óbvio, não é somente o estresse pelo estresse que ocasiona. Embora a gente saiba que, por exemplo, para algumas questões de saúde, a gente está falando dele como fator de risco independente. Então, a gente entende que o estresse ao longo do tempo vai nos ajudando a ter, por exemplo, mais risco cardiovascular? Sim, né? Então, quando eu estou falando principalmente das consequências e talvez aí de uma precocidade, a gente entende que pode ter sim o seu papel, né? É difícil afirmar para essas questões, porque na hora da gente fazer estudo científico, você não consegue isolar algumas coisas, né? E, obviamente, que também tem uma questão até, assim, a ciência é feita por quem, né? Então, assim, talvez nesse quesito de a gente desenvolver esses estudos e tal, a gente também tem autores, né, na academia que não estão tão preocupados em falar sobre isso. Então, hoje a gente começa a ter, né, até acho que essa questão de política de cotas e tal, que vai nos ajudando a ter pessoas mais diversas na universidade, enfim, que vão estar preocupadas em, de fato, começar, né, a desenvolver estudos para a gente ter essa informação de forma mais coesa, assim. Olha só o que ela está trazendo, a questão do acesso e a questão de interesse de quem está ali na linha de frente ou quem faz pesquisa, né? Até para isso é difícil, porque eu como jornalista, eu pesquisei também para tentar entender, por exemplo, qual que é a prevalência, né, de doenças crônicas em pessoas LGBTs, né? E existem alguns estudos, mas são poucos estudos. Mas existem algumas evidências que poderiam ser mais aprofundadas, mas que a gente não tem uma resposta, né, mais profunda. E claro, a gente tem aqueles estudos que são relevantes ali, mas que é um estudo que foi feito há 20 anos e que ficou parado. Exato, é isso mesmo. E é importante a gente trazer isso e dar luz para isso, porque
só assim a gente vai conseguir acolher cada vez mais pessoas e a gente compreender, né, toda uma dinâmica de uma doença crônica relacionada à questão da saúde mental é muito importante, né? A gente está falando da questão das minorias, né, de pessoas que LGBTs, negros, enfim. E a gente está trazendo a questão do acesso e o acesso também a dados que que a gente possa ter políticas públicas para poder tratar isso de uma forma mais eficiente. Perfeito. Vai continuar? Posso só fazer uma pergunta? Acho que eu queria dar um passinho para trás. O que são populações vulneráveis? Quem são? Do que a gente talvez a gente tenha dado uma luz aqui, porque o Tom está aqui, sobre LGBTQIA+. LGBTQIAPN+. E essa letra está aumentando cada vez mais. E isso é importante também. E aí que do outro lado, que outras populações estão nesse grupo? Que mais, para onde a gente deveria estar olhando quando a gente fala de populações vulneráveis? Sim. Quando a gente está falando de populações vulneráveis, tem até alguns autores que vão falar sobre populações vulnerabilizadas ou vulneradas, porque a gente entende que tem uma questão social mesmo por trás. Então, como a gente vem falando, né, a gente está falando sobre acesso. Então, quem seriam essas pessoas que têm uma dificuldade em acesso ou que estão sofrendo esse estresse crônico social, né? Então, quando eu falo de etnia, estou falando sobre também o racismo, né? Quando eu estou falando sobre LGBTQIAPN+, a gente também está falando sobre, né, homofobia, transfobia, etc. Eu estou falando sobre mulheres também. Então, a gente fala também das maiorias, né, minorizadas, né? Então, como no Brasil mesmo, né, a gente tem a questão da população negra, né, que apesar de, né, ser maioria da população, em termos de acesso minorizada, né? A gente está falando sobre pessoas com deficiência. Hoje, né, a gente está falando também sobre os refugiados climáticos. Então, a gente está falando sobre as pessoas que estão vulnerabilizadas pela sociedade. Legal. Entendi. E aí a gente, por exemplo, se a gente está falando de vulnerabilizados, por exemplo, acessar medicação já pode ser uma dificuldade. Então, por exemplo, acesso à medicação para um tratamento de paciente com diabetes. Por exemplo, acessar, hoje provavelmente a gente está falando de paciente que acessaria via SUS, ele não tem todas as medicações que existem no mercado. O paciente ele não tem acesso a todas as tecnologias. O que mais que a gente está falando de não acessos aqui? A gente está falando só de medicação ou a gente está falando de outros acessos que não são possíveis? A gente está falando também do acesso à rede de apoio. Tá? A gente está falando, como o Tom falou, né, dessa questão da rede de apoio psicossocial, que vem sofrendo um desmonte, né? Então, a gente está falando sobre pessoas que estão sofrendo violência, e a gente entende, então, que, por exemplo, o acesso dessa pessoa está prejudicado também a outros direitos humanos, como educação, né? A própria questão da assistência social. Então, eu não falo apenas de medicamentos, né? Tom estava contando, né, a história com relação à questão da população indígena, por exemplo, né? A gente tem uma questão territorial, a gente tem uma questão climática, a gente tem uma questão muito macro, né? Então, por isso que não tem como a gente falar dessas questões sem falar de políticas públicas mesmo. Acho que é importante a gente trazer um exemplo, já que ela falou da população indígena, né? Eu tive a oportunidade de ir até uma aldeia Chavante, que fica ali no Mato Grosso, e a prevalência de indígenas com diabetes tipo 2 é muito grande. E aí, quando a gente fala de acesso, né, e de população vulnerável, ela é uma população que está ali diante de toda a estrutura que a gente tem, né, dentro dos nossos privilégios. Essa população ela não tem acesso a um alimento porque a mata foi toda destruída. Ela não tem acesso à prevenção e a controle, né, de doenças. Então, quando elas descobrem, por exemplo, chegaram se eu não me engano, 82% da população Chavante apontada com diabetes. Isso é um estudo da Unifesp e da USP. Eles mandaram a partir de problemas relacionados à visão e à amputação, uma prevalência muito alta. Já vai descobrir no momento que está falando de complicação. Exato, mas aí o problema é um problema que puxa o outro, né? É muito mais amplo. Às vezes a gente fala assim, mas por que essa população? Porque essa população, biologicamente, ela não está preparada para poder receber esse tipo de alimento como a gente que está aqui na cidade, né? E que a gente tem uma outra estrutura fisiológica, me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada, mas
até mesmo de prevenção dessas doenças, né? Eles não têm acesso a médico como a gente tem. Sim. Né? E olha que a gente está falando de um país que a gente tem várias dificuldades, mas a gente tem uma unidade básica de saúde perto de casa, eles não têm isso. Né? E se eles quiserem comer, se não tiver no mato, eles também não têm. Apenas o que chega para eles conseguem comer. Isso. Então a gente não tem como falar dessa questão de acesso e de vulnerabilidade sem falar até dessa questão de insegurança alimentar que a gente vem sofrendo nos últimos anos, né? Tem alguns autores que vão falar até sobre nutricídio, né? Tipo, um homicídio via nutrição, né? Através desse movimento da gente entender que as populações vulnerabilizadas, muitas vezes elas vão ter acesso a um alimento ultraprocessado, que não é de qualidade tão boa e que a gente sabe que adoece, né, a longo prazo. E na prática clínica, você consegue ver essa relação? Essa relação é clara de vulnerabilidade e exponencialmente quantidades de população mais atingida por diabetes, hipertensão, obesidade? Sem dúvida. Então, uma das coisas é isso, né? A gente estava falando lá de um lugar que pra gente é um pouco mais distante, mas vamos falar de São Paulo, que é onde eu atuo hoje. Hoje eu estou atuando, inclusive, em saúde suplementar, né? Que eu trabalho no Einstein. E mesmo lá, você vai pensar, nossa, mas a pessoa tem acesso a um plano de saúde, tem acesso, né? Então, essa questão de alguns medicamentos, talvez, né? Com maior facilidade, mas não quer dizer que no meio social onde ela está, ela tem acesso a outras, né, questões, como, por exemplo, educação em saúde. E até mesmo essa questão do estresse ao longo do tempo. Então, eu recebo pacientes lá que estão na mesma situação que o Chavante, né, lá no território deles, mas num sentido, lógico, cada um guardado as suas particularidades, mas num sentido de também só ter acesso a esse ultraprocessado, nunca foi no médico, tá? E quando chega, já chega porque não está enxergando direito, porque já está com questões vasculares, já está, né, com uma doença arterial periférica, enfim, já chega muito sintomático, o que não é o que a gente esperaria para um centro urbano como São Paulo também, mas aí a gente está falando de populações muitas vezes periféricas, né? Uma vez eu escutei uma frase de um homem gay com diabetes tipo 2 e eu estava fazendo um documentário e aquilo me marcou e gerou também polêmica entre a comunidade no sentido da interpretação, mas eu entendi qual era o sentido que ele queria dar e eu estava lá quando eu escutei ele falando. Ele dizia assim, depois de viver tantos momentos de homofobia, de preconceito, o diagnóstico de diabetes não ia me parar. Ele não quis comparar o fato dele ser gay com uma doença. Ele quis dizer assim, o meu sofrimento foi tão grande que isso daqui, como tem tratamento, eu consigo administrar melhor, porque hoje ele consegue existir. Até tudo que ele passou, muitas das vezes era só para ele poder ser quem ele era. Então, é um problema muito maior. Você imagina, a gente fala de autocuidado, né? Quem tem doença crônica precisa fazer o quê? Se cuidar. Todo mundo fala isso, né? Mas na prática, o que é? Ninguém vai poder... Tem coisa que ninguém vai poder fazer por você. O médico é seu apoio, é seu parceiro, mas ele não está com você 24 horas. Aí a gente está falando de autocuidado. E aí eu trago para minha experiência pessoal. Quando eu não era um homem declarado gay, não tinha a minha posição, isso aconteceu depois da minha liberdade financeira, de várias questões, e eu sei dos meus privilégios também, de uma família que me acolhe, de um pai que me beijou e abraçou e disse, tá tudo bem, a gente continua te amando e tá sério, só quero que você seja feliz. Só que eu sei que essa não é a realidade da maioria, né? E aí a gente fala de autocuidado. Como que você autocuida se você não consegue nem existir, né? Para a sociedade, ou você não consegue ser quem você é. Você é invisibilizado, né? Não, e para você mesmo, porque você vai se enfraquecendo, você não consegue ser, você não consegue acreditar em você. E aí a gente fala de uma doença crônica, é claro que essa pessoa, enquanto ela não se libertar e se aceitar, né, é uma aceitação aí. E aí eu acho que a minha aceitação com o diabetes, ela vem depois do momento que eu depois que eu me aceitei como um homem gay, e que sei das minhas dificuldades e eu sei da minha luta e eu tenho uma doença crônica que tem tratamento. E eu vou fazer o meu melhor para poder me cuidar e evitar as complicações. Mas isso não é a realidade da maioria. E a gente precisa falar isso para poder fortalecer essas pessoas, né? Porque às vezes elas precisam apenas de um abraço, de um acolhimento para poder se cuidar.
Isso mesmo, e aí acho que o profissional de saúde entra nesse papel até de entender. Às vezes, naquele momento, você está vendo uma situação muito difícil de forma física, né, orgânica, nesse entendimento mesmo, por exemplo, do diabetes, ou seja, outra doença crônica, mas para aquela pessoa, o mais importante é o luto que ela está passando. Por exemplo, né? E aí, seja um luto por transição de ciclo de vida, que a gente fala assim, quando nasce um bebê na família, né? Muitas vezes tem pessoas que desenvolvem, ou, né, vai aparecer ali aquela questão do diabetes até tipo 1 após gestação, né? E aí, como é que fica isso? Se eu tô com um bebê novo em casa e tem toda essa sobrecarga materna e tudo mais, não adianta eu querer olhar e falar assim, vou falar só sobre diabetes aqui. Não, primeiro você vai ter que acolher todo esse outro contexto de sobrecarga. A mesma coisa acontece com outra população que a gente ainda falou em parte aqui, né, tangenciou, que é essa questão do sofrimento em saúde mental, né? A gente não fala sobre isso, mas a gente tem diabéticos que também sofrem de, por exemplo, psicose, esquizofrenia. E aí, como é que a gente faz o autocuidado ali, né? Como é que eu vou adiante nisso, né? De que forma que eu apoio essa família enquanto profissional de saúde também para tentar conseguir direitos, né? Então, a gente fala muito na medicina de família, sobre advogar pelo paciente, porque tem muitas dessas coisas que não vão acontecer ali no consultório médico, mas sim na comunidade, né, nos dispositivos sociais. Você sabe que você falou de saúde mental, para um paciente crônico, principalmente com diabetes, ele tem 2 vezes mais chance de ter depressão e ansiedade. Então, também acontece muito, o estresse relacionado ao tratamento pode gerar isso. E você falando, Rebeca, veio muito para mim, paciente com diabetes anda em bando, né? Se você for ver, a gente se conhece meio que por causa disso. Sim. E faz sentido? É isso? É rede de apoio? É rede de apoio, mas eu acredito que, assim, eu ainda me sinto privilegiado, porque esse bando, ele existe aqui. Isso. Pessoas que... Hoje a rede social permitiu muito isso. Então, a gente se encontra, se conecta e a gente tenta se apoiar um no outro, porque a gente sabe, por mais que eu saiba, eu tenha aí uma boa educação em diabetes, nem sempre o meu diabetes vai estar bem controlado. E eu tenho que saber o que fazer e administrar isso. E não apenas alguém olhar para mim e falar assim, como assim tá alta a sua glicose? Você não trata do seu... E eu sei, né, do que eu faço, e tem coisa que vai muito além do tratamento. Tem coisa que é do nosso organismo, né? Tem dia que você tá com uma infecção que você pode tomar medicação prescrita pelo seu médico e não vai funcionar. Né? E você como médica, o médico, ele tenta fazer isso e ele vai testando algumas coisas quando o cenário muda, não é? Isso mesmo. E aí até uma das questões, né? Tipo, às vezes você vai notar que o que você precisa mesmo dar suporte é essa questão psíquica, por exemplo. A gente estava brincando ali antes, né, de começar aqui sobre a questão do jogo do Flamengo. Às vezes você vai ter que ver com a pessoa ali o que a gente pode construir para esse jogo do Flamengo não ser tão estressante, entendeu? Sim. E aí dar conta dessa questão do estresse também por outras coisas, né, muitas vezes. Então, tem muito a ver com a gente conhecer também, né, a pessoa como um todo, seus valores, o que é importante para aquela pessoa, para a gente entender como é que a gente pode agir, né? E olha, você falou essa coisa do bando, eu achei muito interessante, porque eu criei um canal no YouTube e na época eu cuidei porque eu não conhecia muita gente com diabetes, né? E eu decidi criar exatamente para isso, porque eu queria uma troca. Eu queria ajudar as pessoas com um pouco que eu sabia, né, e o que eu estava aprendendo, porque eu acho que a gente aprende o tempo todo. Então, não é porque eu tenho uma boa educação em diabetes que eu não tenha que continuar tentando buscar informação, buscando melhorar a minha educação. E aí eu criei esse canal e era uma troca. E por mais que eu estivesse ajudando as pessoas com aquilo que eu apurava, que eu conversava com o médico, com o nutricionista, com o enfermeiro, farmacêutico, enfim, eu aprendia com os relatos das pessoas. Então, na verdade, a gente precisa dessa rede de apoio. Eu costumo dizer que autocuidado não é sozinho. O autocuidado, você precisa de ter, pilares importantes ali para você ter um autocuidado. Senão, a gente acaba desanimando e a gente não não tem esse cuidado, autocuidado, porque a gente vai ter problemas na vida que vão tirar o nosso foco. E aí é nessas horas que os nossos pilares estão ali para poder ajudar para quem tem, né? Mas é o que eu falo, a gente tem que buscar isso o tempo todo, e sem dúvida a educação em diabetes é um dos pilares importantes. Então, como é ter diabetes na comunidade LGBT? Como é contar para outras pessoas? Como é o acolhimento na comunidade?
Então, na verdade, como eu digo, eu me acho privilegiado, né? Eu vivo dentro de uma bolha. Não significa que a minha experiência é semelhante à da maioria, né? Mas eu nunca tive problema com as pessoas, né? Eu acho que a internet também trouxe muita informação. O meio que eu vivo de pessoas que estudam, que têm acesso à educação, na verdade, que são da área da saúde, pessoas que, se não sabem, perguntam, mas quando você está em um outro cenário, às vezes a pessoa tem vergonha de perguntar, então ela não sabe porque ela não pergunta. É até engraçado, posso fazer uma pergunta para você? Momento consulta. Não, é que, na verdade, o que eu percebo às vezes é que, por exemplo, eu estou falando da comunidade LGBT que mora na periferia, que não tem muito acesso. As pessoas, elas se colocam numa situação... vou conversar com a pessoa se sente mais acuada, né? Porque ela se sente inferior, né? Por algum motivo. E quando uma pessoa dessa chega numa consulta, ela tem vergonha de perguntar para o médico também? Você percebe isso? Tem sim. Eu acho que isso é uma das coisas que eu entendo até que auxilia, por exemplo, no caso, por mais que seja uma mulher negra de pele clara, assim, ajuda, por exemplo, o paciente negro quando vem na consulta, muitas vezes até pede para mudar de médico porque quer ficar com alguém que ele pensa que pode entender a situação dele. Mas, por exemplo, eu não sou pessoa LGBT, né? Então, assim, acho que cabe a gente, independente de ser ou não, enfim, estar naquele sapato, porque não tem como, né, a gente calçar da forma que às vezes a gente acha que tem, a gente está aberto para ouvir e colocar a pessoa à vontade. Então, existem técnicas de comunicação em consulta que permitem isso, sabe? Então, quando eu inicio uma consulta, você inicia com perguntas abertas, então a pessoa vai se soltando e você vai vendo isso, às vezes, na linguagem não verbal até dela, né? Ela chega, assim, meio acuada e vai se abrindo. E, no geral, a gente entende que... pelo menos o que eu vejo na minha prática, eu consigo ter bons resultados. Porque a gente vai criando um vínculo ali, tanto comigo quanto com a equipe, né, multidisciplinar, e a gente, às vezes, pega casos que não estavam vistos, porque a pessoa não tinha essa abertura, ou, enfim, tinha vergonha, como você falou, porque ambientes de saúde, hospitais, clínicas, muitas vezes são ambientes de violência também, né? Sim. Então, infelizmente, e aí é algo muito mais recente que a gente dê luz a isso, né? E aí, quando a pessoa encontra um profissional que dá luz a isso, né? Aqui você pode, né, ficar à vontade para falar da sua experiência, né? É muito natural que ela comece a se sentir bem à vontade e vá se abrindo cada vez mais, mas é um processo, né? Eu acho que eu preciso contar uma coisa aqui. Eu acho que a pergunta dele eu falei, mas eu acho que eu não respondi. Mas, assim, eu nunca tive muitos problemas, mas teve um caso específico que eu nunca esqueci e que, em alguns momentos, aquilo vinha como... Será que eu falo? Né? Eu não tenho problema para poder falar para as pessoas até porque eu uso sensor, tenho uma tatuagem, eu falo disso nas redes sociais, hoje eu trabalho com isso, mas eu lembro que uma vez eu conheci uma pessoa, né, um cara que eu estava começando a conversar e tal, aí falei sobre diabetes e tal, aí numa conversa ele soltou, você é o doente do rolê. Eu fiz essa cara, foi por uma mensagem. A foto sumiu e nunca mais eu falei com ele. Nada mais justo. Porque, na verdade, aquilo ali pra mim, não sei dizer se era aquele momento, mas aquilo pegou um negócio. Como assim? Uma pessoa acha... Porque eu tenho uma amiga que é psicóloga e ela também convive com diabetes e ela tem uma frase que eu acho muito boa, que ela diz o seguinte: ter uma doença não é ser doente. São coisas diferentes. E eu acho que eu trouxe isso para minha vida. E eu acho que quando você taxa a pessoa como doente, o doente eu acho que é quando você está com, sei lá, com Covid e tem aquele período em que você está doente. Depois, mesmo você tendo vírus, né, ali, você vai melhorando. E não é por isso que você está doente, né? Você está contaminado e tal. O doente é aquele coisa aquela coisa que te coloca... Então, eu acho que o doente é muito pesado, né? E ele te coloca num lugar também do tipo, olha, não tem solução, ou você
é diferente, né? Então, eu acho que ter uma doença crônica não é ser doente. Você sabe que a gente gravou recentemente com o Dr. Mark Baroni, ele fundou o Fórum Intersetorial de Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Hoje ele já mudou até para condições crônicas não transmissíveis por causa desse trabalho deles que é relacionado à linguagem. E na sua fala teve bastante uma coisa muito nesse sentido, né, de acolher, de ver isso e o quanto o principal material que eles vieram apresentar aqui pra gente é linguagem importa. E como linguagem, até vocês falando aqui, eu ouço muito como linguagem importa para adesão, e acho que principalmente em populações mais vulnerabilizadas, acho que eu aprendi um pouco também aqui, talvez faça mais sentido a linguagem seja uma ferramenta mais importante ainda nesse momento de adesão ao tratamento, dessa empatia, dessa construção da relação médico-paciente. Faz sentido? Tô pirando? Não, tá não. É exatamente isso, porque isso é uma tecnologia também, né? Uma tecnologia leve, a comunicação, né? E muito importante para o que a gente está falando, porque quando a gente fala de saúde, doença, até desse conceito, né, do que é doença para aquela pessoa, porque o que é para você não pode não ser para o outro, e o que é, e aí em medicina de família a gente fala muito dessa doença e adoecimento, né, que tem a ver com isso que você falou, né? O processo de adoecer é diferente da doença em si. Então, a gente permite que a pessoa entenda também a potência dela ali, né, a partir dessa linguagem, né, não se olhar só pelos olhos do CID, assim, né, eu acho que é ver quem tá ali, né, e é muito isso que a gente procura fazer, e para isso a gente precisa, assim, de linguagem para que a gente, né, se sinta à vontade, né. E eu acho que a comunicação é importante nessas horas também, porque quando a gente fala de doença crônica, de condição crônica, a gente às vezes coloca uma responsabilidade na pessoa, como ela tivesse a responsabilidade dela ter um problema de saúde, né? Eu acho que é nesse aspecto que a gente tem que tomar muito cuidado, porque ninguém quer ficar doente, ninguém quer ter problema de saúde, seria lindo se a gente não pudesse acordar um dia doente, com uma febre, não ter diabetes, hipertensão, obesidade, qualquer outra doença crônica. Mas a gente está vulnerável como ser humano, né? E o nosso organismo, você pode dizer melhor do que ninguém aqui nessa mesa, cada um reage de uma forma. E às vezes a gente já tem uma predisposição, não significa que a pessoa vai ter, né? E eu acho que a comunicação ela tem o papel de prevenir porque às vezes a pessoa contribui sem saber que ela está contribuindo para que ela tenha uma doença crônica, um problema de saúde. E eu acho que isso que, trazendo para a comunidade LGBT, quando a gente fala de estresse crônico, dessa vida, né, um pouco mais considerada, mais arriscada, porque a pessoa que não tem acolhimento em casa, o que ela faz? Ela vai sair para beber, vai fumar, não vai fazer exercício físico, vai se colocar em situações vulneráveis na hora do sexo, em vários aspectos, né? Então, a gente está falando de vários problemas de saúde. Então, tudo isso contribui, né? Quando a gente se coloca nessa... Eu não sou hipócrita em dizer, olha, eu faço tudo certinho, porque eu acho que não, eu acho que quase ninguém faz, né? Na minha opinião... Fazer tudo certinho é bem difícil. Não, quase e o que é certinho, né, também, né? Exato. Qual é a régua, né? Qual que é a régua? E eu acho que tentar tirar esse peso, porque quando você coloca, dependendo da forma como você coloca uma palavra, a pessoa pode se sentir muito mal. Total. E ao invés dela agir, ela vai paralisar. Exato. Né? E eu acho que eu fiz uma vez um questionário, né, nas minhas redes sociais, dizendo, você que é da comunidade LGBT, eu queria que você respondesse umas perguntas, você pode me ajudar e tal. E aí, algumas pessoas responderam, eu acho que foram centenas de pessoas, foram mais, se não me engano, umas 400 pessoas responderam. E aí tinha gente também que não era da comunidade LGBT que respondeu, mas tinha uns 400 pessoas que responderam. E algumas me escreveram textos longos, assim, pessoas dizendo, Tom, obrigado, quando eu falo sobre LGBT, ou seja, na minha rede social, que eu falo só de diabetes, ou na minha própria rede social, pessoal, obrigado por você tocar nesse assunto. Eu sou um homem gay, eu tenho 2 filhos, eu não consigo falar sobre isso, e hoje eu não consigo nem tocar nas minhas partes íntimas, porque eu me sinto mal por isso, e eu não consigo cuidar do meu diabetes. Então, o problema, ele vai virando um embrulho, e a pessoa... Quem paga é a própria pessoa, né? E paga com a saúde, com a vida. Eu acho que o nosso desafio é poder, em meio a
tanto ódio, tanta coisa que as pessoas estão dizendo nos dias de hoje, é a gente tentar acolher essas pessoas, porque ninguém é igual a ninguém, as pessoas elas não pensam como a gente e ninguém quer ter uma doença crônica. Total. E, doutora, o que é medicina de família e comunidades? Que eu acho que tem tudo a ver uma coisa com a outra, como é que a gente me ajuda a gente entender isso? Lá no Rio, o pessoal até fala que é igual o ornitorrinco, né? Porque, assim, médico de família é aquele mamífero que bota ovo. Porque a gente faz de tudo um pouco. Então, uma coisa que a gente costuma dizer é que a gente é especialista em gente. Então, a gente faz uma pós-graduação, residência, enfim, tira título, para ser especialista em medicina de família. Como o nome diz, a gente cuida daquela pessoa, indivíduo, mas também cuida da sua família. Geralmente, a gente vai estar dentro de algum território, mais comum é encontrar médico de família na UBS, mas a gente pode trabalhar em qualquer contexto de saúde. E aí, na sua UBS, você também tem um território, e aí é onde entra a questão da comunidade, você vira referência daquela comunidade. E aí a ideia é que a gente também seja um clínico qualificado que possa cuidar da pessoa desde a gestante, então desde lá dentro do útero até o momento de sua morte. O que acontece no Brasil é que às vezes a gente não consegue se manter naquele território por tanto tempo a ponto de conseguir, até por questão de desmonte mesmo, né? Conseguir acompanhar essa vida todinha da pessoa. Mas a ideia é essa, né? E, além de ser um clínico qualificado, a gente tem a comunicação como uma das grandes potências da medicina de família. Então, a gente entende que a relação médico-paciente ela é primordial. Sem ela, a gente não faz nada. Enquanto especialidade, eu diria que a gente é uma das poucas, assim, que vai olhar tanto para corpo quanto para mente juntos, né? Porque existe, sei lá, o psiquiatra, mas ele olha para a mente e não vai ver o corpo. Existe o clínico que olha, né? Talvez aí o geriatra, o pediatra também entre nessa onda, mas a gente tem uma formação que é também especializada em saúde mental, né? E por isso que a gente fala bastante disso também, né? Porque a gente entende que não tem como pensar a pessoa sem pensar parte psíquica, parte social, né? Onde é que ela está inserida. E pelo jeito deve saber tudo das famílias, né? Conhece os meandros da família inteira. Então, tipo, chega lá, peraí, você brigou com seu marido hoje? Não é fofoca, isso é pra melhorar o cuidado, gente. Podem se abrir, tá? No consultório médico. Eu sei, aí é isso, né? Vai pro adolescente, sei o que ouve, que cada um bota até na ficha lá. Se aqui é mais do rap, se aqui é da MPB. Eu sei, essas coisas, entendeu? A gente é um pouquinho fofoqueiro. Mas ajuda a justamente isso. No vinho, comecei a abrir. É na investigação. É investigação clínica também. E por que escolher? Por que você escolheu medicina da família? Na verdade, sendo muito honesta, foi mais ou menos assim. Eu fiz um intercâmbio para a Inglaterra e aí lá eu pensava em fazer gastro, outras coisas, tá? Não vou mentir para vocês. E aí, quando eu cheguei lá, eles sabiam os nomes dos médicos de família, assim, um a um, cada território, mandava assim, né? Isso tem todo um motivo. O médico da família recebia presente de Natal, né? Não, tipo, e ele ligava, o gastro ligava, olha, eu atendi seu paciente, foi assim, assim. Aí ele falava, fulaninho, tarará. E aí, quando eu voltei, eu já voltei assim, interessante, isso pode ser uma possibilidade. Vem de uma faculdade, uma universidade que é muito forte em medicina de família, mas não pensava em fazer, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E aí, eu entendi que estava indo para essa área. Quando voltei, fiz um estágio e me apaixonei, porque você não tem rotina, né? Todo dia é um dia diferente. Tudo pode acontecer. Médico... Isso era uma das coisas. E a outra é gostar de ter controle sobre as coisas que eu tava falando, né? A psicóloga fala, o sintoma escolhe a ocupação. Quer ter controle? Vou saber de tudo aqui. Agora, mas você falou da Inglaterra. Na Inglaterra que tem um médico da família que faz todo o controle para enviar um paciente para o especialista? Isso, e aí, tipo, a ideia aqui também seria essa, né? Que a gente seja sempre a porta de entrada da pessoa no sistema de saúde para poder capacitar esse encaminhamento. Então, eu encaminho na hora certa, né? Nem tão tarde, nem tão cedo. E aí entra a questão do acesso, né? Que às vezes a gente não tem especialista focal. E hoje a gente conta com algumas outras coisas, inclusive em SUS, para teleconsultoria e tal, que é, tipo, pedir ajuda aos universitários em um momento que eu não tenho acesso, por exemplo, em ambulatório. Então, a ideia é que eu encaminho na hora que eu entendo que é apropriada, mas numa boa atenção primária. Então, eu estou falando assim, uma atenção primária que não esteja em desmonte, uma atenção primária que esteja capacitada, que tenha sua equipe multidisciplinar completa, a gente conseguiria aí solucionar 80% dos problemas, os estudos mostram, assim. Ou seja, ela está trazendo um negócio que eu acho importante a gente falar, porque o médico de família, quando a gente fala de diabetes em si,
é o médico que mais acompanha a população com diabetes, seja ela tipo, a maioria tipo 2, né? Sim. Mas é claro que em algumas situações o tipo 1 também acompanha, além do gestacional, MOD lá, Exato. daí depois Uhum. chega numa certa complexidade que aí vocês encaminham para... Sim. E acho que o mais legal é que, em tese, conheceria o histórico familiar. Então, ele sabe que, ou, por exemplo, Exatamente. acompanhou a gravidez, Sim. sabe que teve uma diabetes gestacional, que tem mais risco de ter uma diabetes tipo 2, então conhece muito essa história dessa família para falar sobre isso. Sim, a gestação é uma janela de tempo muito relevante até para, às vezes, conseguir resgatar o cuidado de alguém. Recentemente, a gente teve caso de diabetes tipo 1 e a gente fez esse resgate, assim, psicossocial também daquela pessoa que, inclusive, era adolescente e tal, gestante, com gestação não planejada, para conseguir se tratar, não só em termos de diabetes, mas também esse autocuidado. Porque, veja, tinha uma questão de saúde sexual e reprodutiva ali também para ser Sim. vista. Então, a gente vai olhar esse todo. E aí desenvolve-se uma ansiedade, lógico, né? Assim, frente a todo esse contexto. Então, tem esse interim, né? E aí, como você falou, a gente vê a família também. Então, eu sei que, fulana tava em lua de mel ali, só tava tomando aquela insulininha da noite, e aí o filhinho tá com 2 anos, e aí eu acho que tá com autismo. Pera, como é que isso vai impactar? Né? Deixa eu já tentar ver isso, o que vai vir primeiro? Então, a gente faz isso junto da pessoa, assim, para tentar minimizar essas grandes crises de ciclo de vida que a gente tem. Mas imagina se funcionasse tudo direitinho. Ia ser perfeito, Ia né? ser perfeito, porque você, na verdade, o médico de família, na minha concepção, ouvindo você falar, é o apoio que todo mundo precisa. O esteio. É, o esteio para poder seguir e que na hora de um momento em que precisa de um outro especialista, você já saberia todo o histórico para poder passar e seria muito mais fácil. O SUS, ele é pensado dessa forma. Sim. O SUS, no papel, é a coisa mais linda que alguém já criou em saúde pública. Sim. Tá? Eu acho que não existe nada mais bem desenhado E o Brasil? do que o SUS. E mesmo na prática, ele ainda para uma população do tamanho que é o Brasil, incrível, lindo. Não, é o sistema público de saúde num país com mais de 100 milhões de pessoas. Sim, é absurdo, assim. Mas, exatamente. Então, e ele é baseado no médico de família, muito baseado no agente comunitário, na ponta, de ser esse braço mais longo do médico de família, mas trazendo informação, e no médico de família. E o agente comunitário, que, por exemplo, não existe na Inglaterra, né? Porque tem toda uma particularidade de Brasil, assim, né? Também para isso. Isso é uma finesse, assim, enorme, né? A meu ver. De saber, assim, olha, fulano está jogando os comprimidos no campinho de futebol. Vai olhar porque tá descompensado. Vai descompensar se ainda não tá nesse nível, assim. Você não vai ter esse lugar nenhum. Então, eu penso assim, que a gente precisa lutar muito pelo SUS, né? Então, aqui a gente tá falando, lógico, de questões individuais, de procurar ajuda, mas, sim, outubro daqui a pouco tá aí, assim, votar de acordo com quem defende o SUS, né? Isso estar na pauta, né? E a gente pensar nisso enquanto responsabilidade social nossa também, né? E a gente está falando de uma população vulnerável, e essa população vulnerável, a maior parte está no Sistema Único de Saúde. Sim. E outra coisa, quando a gente fala de diabetes, né, por isso que eu falo que eu me sinto privilegiado, porque 70% da população se trata, se não for mais, tá? Pelo Sistema Único de Saúde. Sim. E aí a gente está falando aqui também, eu acho que eu vou fazer vou defender o Sistema Único, porque assim, o SUS, ele tem várias caras, né? Então, pode ser que não funcione dessa forma na maioria, mas em algumas cidades você pode ter certeza que o médico de família consegue desempenhar o papel que foi proposto para ele, que está lá no papel. E acho que essa é a importância, principalmente, não só do SUS, mas do médico de família para a população vulnerabilizada. Acho que consegue me dizer mais, faz sentido? É isso? Consegue me dizer mais? Essa importância de dar esse acesso, encontrar essa população? Isso mesmo. Uma das coisas que a gente faz muito, como eu estava falando, era essa questão de advogar pelo paciente. A gente não faz sozinho. Então, um dos grandes preceitos, assim, tanto de medicina de família quanto na minha outra especialidade, que é medicina paliativa, é sempre trabalhar em equipe. Então, a gente né, tem profissionais muito qualificados dentro do SUS também, como você estava falando. Sim. Existe uma questão que é a gente lutar por isso, né? Pelo acesso, entender que às vezes a gente vai precisar, né, falar com assistente social, vai precisar, né, ir ali um pouco além, né, do que seria somente aquela consulta, né? Então, a gente faz muitas vezes grupos comunitários para tentar desenvolver essa questão de rede de apoio, né? Quando a gente está falando de doenças crônicas, né? Isso tem uma importância colossal, assim. Hoje em dia,
a gente vai falar muito sobre esse cuidado comunitário como uma potência para a gente conseguir, inclusive, pensar acesso, porque é muito difícil, por exemplo, você tá atrás de uma bomba de insulina. Onde é que você consegue isso? As pessoas não sabem, entendeu? As pessoas não têm condições de parar e ir na defensoria pública porque tem que ir acionar advogado, não sei o quê. Não tem. Elas desistem antes de tentar, né? Elas nem ficam sabendo que isso existe, muitas vezes. E até mesmo o papel dessa pessoa para que outras pessoas também tenham acesso. Porque às vezes a gente parte do princípio que assim, tem que ir na defensoria, mas a gente pode começar procurando a Câmara dos Vereadores, Câmara dos Deputados, tentando criar projetos e políticas públicas para permitir acesso. E aí a gente precisa da comunidade, porque não é simplesmente só votar, né? Porque votar por votar, você não está fazendo o seu papel de cidadão. A gente, inclusive, hoje eu acho que eu tenho um trabalho muito legal e cada vez mais eu sou mais apaixonado por políticas públicas, porque ela afeta não só a vida da pessoa que vai ser beneficiada, mas a comunidade, o Brasil de uma forma geral. Então, é poder educar essas pessoas para que elas também entendam que elas têm voz e que elas podem criar coisas, né? E lutar para que essa realidade mude, né, no Brasil. E quando a gente fala de sistema público, mas eu acho que o sistema privado também tem um papel fundamental, né? Quando se tem um sistema que já está sobrecarregado, às vezes, imagina se todo mundo dependesse do Sistema Único de Saúde, como não seria mais difícil? Então, devido às proporções, eu acho que é importante a gente falar que a gente tem que lutar pela gente, mas lutar pelos outros também, né? Porque tem que pensar nesse senso de comunidade. Perfeito. Rebeca, tô chegando aí no finalzinho do tempo aqui do Glicast. Eu queria... papo bom acaba rápido, normalmente. Eu gosto quando a gente faz... Eu me sinto... Nossa, agora que eu vi. Eu me sinto Jô Soares, sabe? Tipo, na hora que... Nossa, estamos chegando no final. Já! E aí, então... E eu queria uma mensagem final para os profissionais de saúde. Como lidar com populações mais vulnerabilizadas, o que você falaria para um médico que está diante de um paciente em condições mais vulneráveis? Eu acho que os profissionais de saúde precisam entender que isso é um dever deles, né? Acolher essas populações. Não há mais tempo para a gente falar, eu não sei como é que isso se dá, mas eu não sou, né, essa pessoa. Sim, existe onde estudar, existe onde buscar, estamos na era da informação, então isso já não é mais desculpa para a gente desrespeitar a realidade do outro. Então, escuta ativa, né, e se capacitar, né, porque de nada adianta também a gente falar, bater no peito, falar que aí depois, né, na hora de estudar, não ir lá também. Então, existe onde estudar, existe onde buscar, isso também é técnica, né, acho que isso é importante de ser entendido. Então, para pacientes que se sentem mais marginalizados, não estão mais na borda, o que você diria para esse paciente? Acho que a primeira coisa é tentar, eu acho que a aceitação e a busca por apoios, né, que seja dentro de casa, nas redes sociais, onde essa pessoa se sentir confortável, né, porque não adianta, eu costumo dizer assim, a aceitação é importante, mas não adianta eu falar para um jovem, uma pessoa que não tem uma liberdade financeira, um homem gay, uma mulher, um homem trans, uma mulher trans, bater no peito e falar, peraí, é assim que eu tenho que ser, e às vezes não tem condições depois de viver. Eu acho que, e sair do armário, que eu costumo dizer assim, saia quando você se sentir seguro, né? Mas tente cada vez mais ser você, né? E buscar rede de apoio para poder não ter consequências. E se você tem uma doença crônica, se tem tratamento, acho que a gente já tem um passo importante, né? Então, a gente tem controle e dá para ter uma vida saudável mesmo convivendo com uma doença crônica. Que legal. E eu tenho um recado para você que chegou até aqui o final do Glicast. Se você não conhece Glic, baixa um aplicativo chamado Glic. É um aplicativo para o dia a dia do tratamento de diabetes, hipertensão, obesidade. Lá você pode registrar suas glicemias, pressão arterial, peso, refeição e tudo que faz ali para compartilhar com o seu médico o dia a dia dos seus tratamentos. E se você já conhece, obrigado. E se assistiu esse conteúdo até o final, aqui embaixo, ó, curte o canal, assina, compartilha e espalha a palavra desse Glicast, porque esse tema aqui é bem relevante e bem importante.
E eu queria agradecer a cada um de vocês por estarem aqui. Rebeca, obrigado. Obrigada pelo convite, foi um prazer. Tom, obrigado, viu? você ainda não tem vindo muito, mas você é de casa. Mas eu me sinto em casa, pode me chamar mais vezes. E eu adorei, viu? Adorei poder conhecê-la, ter essa troca. Acho que é sempre importante. Aprendi muito aqui e me senti acolhido, E eu tá? com você. Rebeca também, as portas... Primeiramente, te conheci hoje, mas as portas estão sempre abertas. Obrigada. Gabriel, você tá arrebentando. Eu tô me sentindo Jô Soares. Eu tô achando demais.